O ator que dá vida ao Homem-Aranha do UCM, o nosso querido Tom Holland, voltou a dar as caras recentemente em uma entrevista cheia de novidades. Parece que a produção do quarto filme do Cabeça de Teia finalmente pisou no acelerador e até mesmo um resumo do roteiro já foi parar nas mãos do Tom Holland. E não apenas com ele, mas também com a própria Zendaya. Ela também deu uma olhada na trama dessa sequência. Então será que isso confirma que a MJ vai estar em Homem-Aranha 4? Além dela, quem também deve fazer parte desse filme é ninguém mais, ninguém menos do que o Venom. É isso mesmo, o ator Tom Hardy, que interpreta o Ed Brock nas telonas, também falou sobre a participação do Homem-Aranha em Venom The Last Dance. Está cada vez mais claro que os dois filmes vão se conectar e a ponte entre eles deve ser justamente Avengers Doomsday. É isso aí, você não ouviu errado. Além da possibilidade de vermos o Homem-Aranha e o Venom juntos, ainda podemos ter o Doutor Destino de Robert Downey Jr. no meio de toda essa história. Já deu pra ver que o vídeo de hoje vai estar recheado de informação, né? Então já faz o seguinte, já chega nesse vídeo deixando seu like e se inscreve aqui no canal se por acaso essa for sua primeira vez aqui. Eu sou Eric Brelais e vamos junto pra mais um vídeo. Venom The Last Dance está cada vez mais perto de chegar aos cinemas, e com isso a expectativa dos fãs não para de crescer. Isso ocorre porque muito provavelmente esse filme marcará uma grande junção entre dois universos cinematográficos. No caso, o da Sony, que tem os vilões do Homem-Aranha, e também o do UCM, onde o herói se encontra atualmente. E é claro que não, né gente, eu não tô tirando isso do nada. Foi a própria diretora de Venom 3 que revelou recentemente que o Nu, o grande vilão, né, do Venom 3, na verdade não é o grande vilão. Ele vai ser apenas introduzido dentro desse filme e depois vai ser explorado em outros projetos. Quem conhece o mínimo sobre esse personagem sabe muito bem que ele não será apresentado para ser um vilão apenas dentro desse universo da Sony. Não, galera, esse cara tá em outro patamar. Ele tá para ser, no mínimo, o grande vilão do Homem-Aranha e quem sabe voltar a aparecer em Guerras Secretas. Mas é bem verdade que a simples presença do Nu não vai ser o suficiente para atender às expectativas dos fãs. Isso é óbvio. O que os fãs querem mesmo ver é o próprio Homem-Aranha aparecendo na trama e interagindo com Venom, principalmente depois de tudo que aconteceu na cena pós-crédito tanto do segundo filme do simbionte como em No Way Home. Para quem não se lembra, o Ed Brock já teve essa ligação com o MCU ao ir na Terra 616 por conta do feitiço do Doutor Estranho. Mas para nossa frustração, acabou que ficou apenas por isso mesmo, e o Venom acabou não se encontrando com o Homem-Aranha. Então o mínimo que os fãs esperam para The Last Dance é que a gente finalmente possa ver essa interação acontecendo. Afinal, esse será o último filme do Venom do Tom Hardy. O ator inclusive chegou a comentar um pouco sobre esse assunto em uma entrevista recente que ele deu lá no México. Se liga só no que ele falou. Será que algum dia conheceremos o Homem-Aranha? Você sabe. Veja, sempre há possibilidades, mas não posso dizer nada porque este é meu último filme. E bom, vamos lá, dá pra interpretar essa declaração do Tom Hardy de várias formas. Pode ser que o Tom Hardy esteja falando isso simplesmente para atiçar a curiosidade dos fãs e fazer com que eles irem ao cinema ver o filme. Mas eu sinceramente não duvido que a Sony de última hora tenha dado um jeito de adicionar o Tom Hardy e até alguma outra versão do Homem-Aranha na trama. E isso até pode se tratar pelo fato de ser o último filme do Venom dentro do estúdio. Pelo menos foi isso que foi confirmado pelo Tom Hardy. Inclusive até vale a gente ressaltar que isso não significa que essa vai ser a última vez que a gente vai ver o personagem nas telonas. Embora The Last Dance marque o encerramento da trilogia do simbionte, muitos insiders têm afirmado que o Venom deve aparecer em mais projetos futuros. E de fato, talvez nos próximos anos a gente não tenha, um filme do Venom na qual o Ed Brock vai ser o protagonista, mas nada impede que ele faça participação especial em outros filmes, como é o exemplo, do Homem-Aranha 4 do Tom Holland. E é aí que entra a mais recente entrevista que foi dada pelo ator que interpreta o Cabeça de Teia na Marvel Studios. Depois de tanto tempo longe dos holofortes, Tom Holland voltou a se manifestar abertamente sobre o Homem-Aranha. Isso ocorreu em uma entrevista de mais de 1 hora que o ator deu por Rick Room Podcast, onde ele acabou falando sobre diversos assuntos. Um deles foi justamente qual estágio se encontra a produção do quarto filme do Cabeça de Teia. Só que antes da gente dar uma olhada no que o ator falou, vamos lembrar que notícias recentes acabaram falando pra gente que o Homem-Aranha 4 ele estaria chegando em julho de 2026. Um outro detalhe importante é que o diretor Daniel Cretton, o diretor de Shang-Chi, acabou sendo escolhido para liderar o projeto, tendo com ele os produtores Kevin Feige e Amy Pascal. As gravações vão acontecer no ano que vem e muito provavelmente vão ser mescladas com Avengers Doomsday, afinal as duas vão ser gravadas lá no Reino Unido. Portanto, é de se esperar que a trama do Homem-Aranha 4 já tenha sido definida e até mesmo o roteiro já esteja em um estágio bem avançado. E bom, pelo que disse o Tom
Holland dentro desse podcast, é exatamente isso que tá rolando. Se liga só nas palavras dele sobre esse assunto, abre aspas. Estamos trabalhando agora e o pedal está no metal. Estamos tentando fazer isso o mais rápido possível. As coisas estão ótimas, mas ainda há muitas peças que precisam ser encaixadas para que possamos começar a trabalhar imediatamente. O tempo que precisamos para fazer isso torna a tarefa difícil, mas é possível com as pessoas fantásticas que temos trabalhando nisso agora. Meu maior objetivo é a criatividade. Temos uma criatividade, um argumento de vendas e um rascunho, que é excelente. Precisa se desenvolver, mas os escritores estão fazendo um ótimo trabalho. Fecha aspas. Tá, beleza, vamos lá. Logo de cara a gente consegue perceber que o Tom Holland conseguiu perceber que a produção do Homem-Aranha 4, ela tá meio que correndo contra o tempo. E isso se deve pelo fato de ter havido diferenças criativas entre a Sony e a Marvel Studios a respeito da trama desse filme ser ou não sobre multiverso. E como eu já disse em outros vídeos aqui no canal, essa enrolação da Marvel junto com a Sony acabou fazendo com que esse filme, Homem-Aranha 4, fosse passado para depois de Avengers Doomsday. E o normal seria que fosse antes. E agora a gente tá vendo o resultado disso tudo, né? Os escritores estão tendo que correr contra o tempo para fazer com que esses dois filmes sejam entregues no mesmo momento e que assim consigam ser gravados dos dois juntos também. Tudo bem que é bem difícil afirmar qualquer coisa nesse momento em que a gente tá de pré-produção, mas eu acredito que o filme vai conseguir ser entregue a tempo sim. E eu não tô dizendo isso por acaso, afinal o próprio Tom Holland, ele disse que já leu um rascunho desse roteiro e que, olha, ele achou bem interessante no que ele viu. Vamos então dar uma olhada no que ele falou sobre esse pequeno rascunho que ele viu do roteiro do Homem-Aranha 4. Eu li há 3 semanas e realmente acendeu um fogo em mim. Zendaya e eu sentamos e lemos juntos. Às vezes ficávamos pulando pela sala como se estivéssemos vendo um filme de verdade digno do respeito dos fãs. Há algumas coisas que precisamos descobrir antes para que possamos realmente fazer isso acontecer, mas é emocionante e estou muito, muito animado com tudo isso. Vamos lá, rapaziada, que até eu fiquei empolgado quando eu li isso aqui. Vale ressaltar uma coisa muito importante que o Tom Holland acabou falando em algumas entrevistas passadas. Ele disse que ele não gostaria de fazer uma sequência, né, um quarto filme do Homem-Aranha só por fazer. Teria que ser algo especial com uma boa história. Então, para ele ter tido essa reação com esse rascunho do roteiro, a ponto de ficar pulando pela sala com a Zendaya, é porque coisa boa vai ser. De duas uma, ou ele gostou muito do que ele viu e ele achou, tipo, fantástico, vai ser a melhor coisa que o personagem já fez, ou ele ficou muito feliz, sei lá, pelo dinheiro ter caído na conta dele. De duas uma. Mas agora falando sério, eu acredito que pra ele ter ficado animado desse jeito, é porque vai ser uma história diferente de tudo que o seu personagem já vivenciou. Aliás, não só ele, né? Até a MJ da Zendaya também. Até porque não faria sentido ela estar lendo o roteiro junto dele se não tivesse para retornar nesse quarto filme. Então parece que a MJ vai estar realmente retornando nesse Homem-Aranha 4 e vai estar sendo novamente um interesse amoroso do Peter. Tá, beleza, mas agora voltando a falar da trama, eu acho que vai ser exatamente aquilo que a gente já vem falado em outros vídeos aqui no canal. No caso, a história vai seguir o que estabelecerem em Venom 3 com a introdução do Nu, que será o vilão principal em Homem-Aranha 4. Pra mim, isso é o que mais faz sentido com o que tá saindo recentemente. Ainda existe uma pequena chance da trama envolver o rei do crime se tornando prefeito e perseguindo heróis de ruas como o Demolidor e o próprio Homem-Aranha. Inclusive, fontes mais antigas até afirmavam que essa era a vontade tanto do Tom Holland como do Kevin Feige pra história do filme. Então, pelo fato do ator ter ficado tão animado com esse roteiro, é bom a gente não descartar completamente essa possibilidade. Mas eu sinceramente acho meio mais provável que a trama desse filme tenha a ver com o multiverso, até porque ele chega aos cinemas apenas após Avengers Doomsday. Aliás, o próprio Tom Holland também chegou a dizer nessa entrevista que ele já sabia há algum tempinho sobre a volta do Robert Downey Jr. ao UCM como o Doutor Destino. E segundo ele, foi bem difícil guardar essa informação, afinal o histórico dele, né, de soltar spoilers não é muito bom. Só que o que acaba chamando a minha atenção, e eu acho que chamou a sua também, é o fato dessa informação ter chegado no Tom Holland antes do anúncio ter sido feito. Tudo bem que é bem verdade que ele não é mais aquele garoto que saía por aí, né, soltando tudo que sabia sobre os filmes. Só que mesmo assim, eu imagino que tenha um bom motivo para Tom Holland saber sobre essa volta do Robert Downey Jr., que no caso seria justamente a interação entre eles em um mesmo filme, que no caso pode ser não apenas em Vingadores 5, mas talvez até mesmo em Homem-Aranha 4. Sim, eu sei, tá hiper cedo pra gente, tipo, vir aqui falar o Doutor Destino vai estar em Homem-Aranha 4, tá muito cedo pra fazer isso. Mas alguns insiders já têm dado pista de que essa interação entre o Peter Parker e o vilão que possui o mesmo rosto do seu antigo mentor, o Tony Stark, vai muito além de ser apenas uma cena no filme dos Vingadores. Vamos combinar que se uma cena dessa estiver em Homem-Aranha 4, do Doutor Destino com o rosto do Tony Stark se encontrar com o Peter Parker,
faria muito sentido o Tom Holland sair por aí pulando pela sala. Tá, mas agora eu quero saber a opinião de vocês sobre tudo isso que a gente conversou nesse vídeo de hoje. O que você achou de mais da hora dessas declarações do Tom Holland? Qual parte chamou mais a sua atenção? E como que tá o seu hype pra ver no The Last Dance? Acha que algo interessante pode sair de lá? Deixa todas as suas opiniões e suas teorias sobre isso aqui nos comentários que eu quero muito saber. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Não sai dele antes de deixar seu like e se inscrever no canal. Um beijo, abraço e até a próxima. Tchau!